Olá, irmãos e irmãs da Igreja Moriá, grata por mais uma vez poder participar da abertura do culto. A palavra que eu trouxe hoje está em Isaías 43:2, que diz assim: Quando passares pela água, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem as chamas arderá em ti. Quando eu trouxe essa passagem, foi pensando exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, de incertezas, de medos, de receios. Mas é muito claro aqui quando diz que independente da tempestade que você estiver enfrentando, independente das tribulações que você estiver passando, Deus estará contigo. Entendamos, irmãos, que os planos de Deus são perfeitos para nós. Às vezes acordamos desanimados, desmotivados, mas lembre-se de Deus. Ele está ali ao seu lado, estendendo a mão dele. Basta que nós possamos fazer o mesmo. Então, que a sua fé seja sempre renovada, que a sua esperança esteja em Deus. Confie, ore e espere. Tudo isso vai passar. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Que foi, que é e que virá. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Ao Santo do Santo. Ao Santo do Santo. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Que foi, Que é e que virá. 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 Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero neste momento te convidar para fazermos uma oração de introdução a este momento que nós vamos dedicar ao nosso Pai, este momento que nós vamos elevar os nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos ao nosso Pai eterno. Então, feche seus olhos e oremos juntos. Pai, em nome do Teu Filho, Jesus, nós neste momento, numa corrente de oração, estamos elevando nossos pensamentos até o Teu trono,
para que através do Teu Espírito Santo Tu possa ouvir nosso clamor, ouvir nossas súplicas e, de acordo com a Tua vontade, conforme o Teu querer, o Senhor possa atender os nossos pedidos. Não sei o que se passa na vida desse irmão que está orando junto comigo, mas o Senhor sabe. E, de uma maneira geral, nós colocamos em oração a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos da comunidade a qual pertencemos, a qual fazemos parte do corpo, em que congregamos juntos, e também colocamos nossa nação, as pessoas que estão sendo vítimas aí dessa enfermidade mundial, as pessoas que estão também enfrentando desemprego, necessidades de alimentos, necessidades fisiológicas, necessidades sentimentais. O mundo está sendo assolado por muitas coisas ruins, mas nós estamos firmes e perseverantes porque cremos no autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus, o nosso Pai. Colocamos em Tuas mãos todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Nós colocamos e pedimos que o Senhor possa vir de encontro a cada um dos nossos irmãos que estão orando, que estão clamando. Colocamos a igreja em Tuas mãos, que o Senhor possa unir-nos cada vez mais, que possamos ser fortes, que possamos prevalecer e perseverar em nossa fé. É em nome de Cristo que nós juntos estamos elevando os nossos pensamentos até o trono da graça. Muito obrigado por tudo, Pai. É em nome de Jesus. Amém. Irmãos, forte abraço, fique com Deus e vamos continuar firmes, porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. E boa noite também aos amigos da Igreja que assistem conosco os nossos cultos online. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e com todo o povo de Deus na face da terra. Vamos ler a palavra do Senhor, que é a base para a nossa meditação nesta ocasião. Encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, de 15 a 18. Vamos prestar atenção à leitura. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. O nosso tema de hoje é nossa missão bem-sucedida. Nossa missão bem-sucedida. A ideia para guardar, a ideia central para ficar na memória é a seguinte: que nós precisamos ser bem-sucedidos em nossa missão. Missão é uma realização significativa. Quando Paulo e Barnabé voltaram de uma viagem missionária, o texto de Atos diz que eles voltaram de uma diaconia, ou seja, missão. A missão é uma diaconia, ou seja, é um serviço que se presta, é uma ação que se desempenha. Então, missão, repetindo, é uma realização significativa, uma diaconia. Por determinação divina ou por exigência da sociedade, esperada de uma pessoa que ocupa uma determinada função no grupo social, para benefício dos seus semelhantes. Cada ser humano ocupa no grupo em que vive uma função. Por exemplo, um pai. Pai é uma função. A função de pai implica em uma missão. Ele tem a função de pai, a missão dele é criar a família, educar os filhos, proteger os filhos. Um professor ocupa a função de professor. Ele tem uma missão: educar, ensinar os alunos. Um médico tem a função, ele tem a função de médico. A missão dele é curar as pessoas. E assim, dependendo da função que nós ocupamos, do papel que desempenhamos, há uma missão correspondente. Para cada função, há uma missão. O governante adquire a função de governar. A missão dele é conduzir o povo, orientar o povo, governar o povo. A missão é realizada dentro do grupo em que a pessoa vive, para bem das pessoas, para benefício dos seus semelhantes. Cada missão desempenhada deve trazer benefício
Se um juiz tem a função de juiz, a missão dele é aplicar a lei. E ele precisa ser bem-sucedido nessa aplicação da lei. A missão pode ser considerada também como um processo evolutivo. Tarefas de evolução. Por exemplo, quando nasce um bebê, você pergunta, qual a missão de um bebê? Um bebê que acabou de nascer tem missão. A missão desse bebê, de qualquer bebê, é aprender a falar e aprender a andar. O bebê precisa aprender a falar e aprender a andar para cumprir a sua primeira missão. Depois a missão de ser alfabetizado, na adolescência, a missão de estudar, de aprender a se relacionar com as pessoas, aprender a se relacionar com o sexo oposto, aprender uma profissão, preparar-se para organizar família. Então, a missão como parte da vida. Algumas missões são mais importantes do que outras. Por exemplo, há algum tempo, o governo brasileiro mandou para o Líbano uma missão. Pessoas para levar socorro, para levar ajuda humanitária. Isso é uma missão. O ex-presidente Temer foi responsabilizado por guiar essa missão. Eles foram lá, o presidente se apresentou, as autoridades receberam, entregaram os donativos, entregaram a ajuda humanitária. Então, isso ele cumpriu a missão. É uma missão importante no sentido de que é uma missão para socorrer pessoas. Mas não precisava do ex-presidente ir lá. Certo? Então, é uma missão que, num certo sentido, tem um grande valor. Mas não é uma missão de alta complexidade. É uma missão muito simples. Mas nós lemos da história pessoas que realizaram missões fantásticas. Livingstone e Stanley passaram 30 anos andando pelo interior da África, descobrindo lagos, descobrindo rios, descobrindo cachoeiras, descobrindo animais. Durante 30 anos desempenharam essa missão. Livingstone morreu na África, o corpo dele foi trazido para a abadia de Westminster, onde ele foi sepultado, mas os índios na África, o povo da África, exigiu que o coração dele ficasse lá na África. Então, o coração de Livingstone foi enterrado na África e o seu corpo na Inglaterra. Isso é uma grande missão. A missão de Jesus foi maior ainda, porque ele veio ao mundo para trazer o Salvador e transformar a história toda. E o apóstolo Paulo agora está, nesta passagem, falando da sua missão. Ele está como pregador do Evangelho, como missionário, apóstolo, transmitindo a mensagem do Evangelho para todos aqueles povos. E realizou uma grande missão, porque expandiu o Evangelho, levou o Evangelho da Ásia para a Europa, e através dessa obra do apóstolo Paulo, o Evangelho se difundiu no mundo inteiro. Eu estou falando de pequenas missões, de grandes missões, mas todos nós temos missão. Se uma mulher é dona de casa, ela tem uma função e ela tem uma missão: cuidar da casa, cuidar dos filhos. Se um homem, se um crente tem a função de pastor de uma igreja, ele tem a missão, porque para cada função, uma missão. A função dele é pastor, então a missão dele é cuidar, socorrer as pessoas, aconselhar, visitar, pregar. Essa ele tem a missão. O apóstolo Paulo está falando nesta passagem da sua missão de pregador, a sua missão de propagador do Evangelho.
E nós aprendemos com esta passagem algumas coisas muito importantes sobre uma missão bem-sucedida. Jesus foi bem-sucedido, Paulo foi bem-sucedido, Livingstone foi bem-sucedido, milhões e milhões de chefes de família são bem-sucedidos, milhares e milhares ou milhões de mulheres donas de casa são bem-sucedidas porque cumprem a sua missão. Mas nós queremos tirar 3 lições para uma missão bem-sucedida com a história do apóstolo Paulo e com esta passagem que nós lemos. Vamos ver então. A nossa missão é bem-sucedida quando é impregnada de amor. Deus mandou Jesus por amor. A missão foi bem-sucedida. Jesus veio ao mundo por amor. A missão foi bem-sucedida. Paulo pregava por amor. Ele diz assim: é tudo por amor de vós. Tudo por amor das pessoas que ele pregava o Evangelho. E ele foi bem-sucedido. O apóstolo diz então: pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. O amor do apóstolo Paulo pelas pessoas contribuiu para que ele fosse bem-sucedido e a sua missão desse bom resultado. Vamos fazer 2 comentários sobre a importância do amor para se exercitar, para se cumprir ou se ser bem-sucedido numa missão. A missão que nós desempenhamos, seja de mãe, de pai, de professor, seja de juiz, de governante, ela tem que ser impregnada de amor. Ou seja, a pessoa tem que fazer por amor. O chefe de família que ama a sua família vai ser bem-sucedido. A mãe de família que ama a sua família vai ser bem-sucedida. O professor que ama a sua classe, que dá aula por amor, vai ser bem-sucedido. O médico, como já falei, será bem-sucedido. O governante que ama o seu povo será bem-sucedido. Mas aquele que não ama será mal-sucedido. Então, 2 comentários. Pelo amor, se atraem colaboradores para a nossa missão. Muitas vezes a nossa missão não pode ser realizada sem colaboradores. O apóstolo Paulo não difundiu o evangelho sozinho. Ele tinha colaboradores, mas ele tinha colaboradores que se sentiam amados. Qualquer missão que alguém for cumprir vai precisar de colaboradores, e o que atrai os colaboradores é serem amados, ser respeitados, ser bem cuidados. Numa família, às vezes, a esposa está fazendo tudo para criar uma família ajustada, mas não tem a ajuda do marido. Às vezes, numa igreja, o pastor está fazendo tudo para que a igreja seja uma igreja forte, animada, mas os líderes da igreja não estão fazendo nada. É preciso, então, que haja o amor para agregar gente. Então o apóstolo Paulo diz aqui que é porque muita gente se agregou, a graça é por causa de muitas pessoas. Ele diz: pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos. Então é importante aprender e guardar que qualquer missão que realizarmos deve ser impregnada de amor. Em segundo lugar, pelo amor, a ação de graça é multiplicada para a glória de Deus. A graça é o recurso de Deus para os pecadores. O amor e a graça andam de mãos dadas. O apóstolo Paulo transmite a graça de Cristo porque ele está repleto de amor.
esse amor que ele tem por sua missão, esse amor que ele tem por seus colaboradores, contribui para o crescimento da graça e para a ação de graças. O crescimento da graça é a aceitação das pessoas. E a ação de graças é a ação que as pessoas realizam por bem-estar sentido em alcançar a graça, e Deus é glorificado. Existe uma teoria elaborada sobre o amor e os papéis que as pessoas desempenham. Ou seja, nós, na nossa posição, desempenhamos os papéis, ou seja, a nossa missão. E a teoria do amor em relação aos papéis diz que quanto mais uma ação estiver investida de amor, mais bem-sucedida ela será. Então será mais bem-sucedido o pai que mais amar sua família. Será mais bem-sucedido o professor que amar a sua classe. Será mais bem-sucedido o governante que ama o seu povo. Então, dessa maneira, o apóstolo Paulo está falando do amor. Pois tudo é por amor de vós. Faço tudo por amor de vós. Faço tudo por amor das pessoas. Então é bom que a gente entenda isso. Se a gente quiser realizar alguma coisa que envolva pessoas ou não, quanto mais uma ação estiver investida de amor, mais bem-sucedida ela será. Quando uma dona de casa faz a comida com amor, certamente se supõe que essa comida vai ser mais saborosa. E se ela faz a comida sem amor, sem interesse, sem boa vontade, é possível que não seja tão saborosa. Bom, então, a primeira lição que aprendemos para termos sucesso na missão é que toda missão seja impregnada de amor. A Bíblia diz: o amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Então vamos desenvolver mais amor naquilo que fazemos. Vamos desenvolver mais amor naquilo que realizamos. Porque o nosso dia a dia é a nossa missão. E a missão precisa estar repleta de amor. Em segundo lugar, a nossa missão é bem-sucedida quando nossa visão é otimista. O texto diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Aqui trabalhamos com dois conceitos: o conceito da tribulação e o conceito da glória. A leve e momentânea tribulação se contrapõe ao eterno peso de glória. É como se nós tivéssemos uma balança. Num prato nós colocamos a tribulação. No outro prato da balança colocamos a glória. A tribulação contribui para a glória, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. A glória dele como apóstolo é consequência da tribulação, do sofrimento. Então, o otimista, melhor, vamos começar. O pessimista considera a tribulação muito pesada e a glória nem percebe. O apóstolo Paulo, otimista, ele considera a tribulação leve e momentânea e a glória significativa. Então, a tribulação é leve, a glória pesa. Pesa quer dizer, é mais facilmente percebida. Então, Paulo dá menos importância ao sofrimento do que à alegria de fazer a obra do Senhor. Pois bem, então a nossa missão ela será bem sucedida à medida que a nossa postura ser otimista. Às vezes nós consideramos os problemas tão grandes, que nós não conseguimos realizar nada.
Mas o otimismo diz que nós podemos considerar a humilhação leve e passageira. Por outro lado, o que ela produz, o que a tribulação produz, é uma coisa gloriosa. 2 comentários. O otimismo nos permite considerar a tribulação como leve e momentânea. O apóstolo Paulo, durante todo o seu tempo de apóstolo, ele passou por grandes problemas e grandes sofrimentos. A tribulação não vem em bloco, a tribulação ela vem em pequenas partes. Então, para cada tribulação, ele considerava leve e passageira. Mas o resultado dessa tribulação leve e passageira era glorioso. Então ele sofria humilhação, mas o sofrimento por essa humilhação trazia para ele satisfação, bem-estar, que ele chama de glória. Então o otimismo permite que a gente considere a tribulação ou a carga, o sofrimento como leve. Em segundo lugar, o otimismo nos permite ver a tribulação trabalhando em nosso favor. Ele diz assim: o eterno peso de glória, que é a coisa maravilhosa, é produzido pela tribulação. Quer dizer, a tribulação produz a glória. É mais ou menos quando uma mulher tem dores de parto. A glória para ela é ver o seu bebê nascido. A glória para uma gestante é ver o seu bebê. Mas esse bebê não vai aparecer se ela não tiver as dores de parto. As dores de parto são as tribulações que vão produzir a glória. A dor de parto vai permitir a ela ver o bebê. É mais ou menos isso. Cada sofrimento do apóstolo Paulo trazia experiências de alegria. Então, a tribulação é leve e momentânea, mas a glória tem um peso eterno. Nós que temos missões a cumprir na nossa casa, no nosso trabalho, devemos ser otimistas e achando que os problemas podem, afinal de contas, contribuir para um grande bem-estar. Há um livro que tem um título muito engraçado. O título é assim: Problemas? Oba! Então ele considera, se tem problemas, coisas boas virão. Se nós temos tribulação, precisamos considerar a tribulação não como uma coisa eterna, mas a tribulação é pequena, é passageira. Mas o resultado da tribulação é a glória eterna. Os estoicos, que eram uma filosofia na antiga Grécia, no mundo antigo, a filosofia deles era negar o sofrimento e negar a dor. Para eles a tribulação não existia. Eles ignoravam qualquer sofrimento, qualquer dor, e eram treinados para sofrer. A palavra estoico quer dizer aquele que sofre sem reclamar. Então a criança era treinada a não chorar, aquele que sentia dor era treinado a não reclamar, o doente era treinado a não gemer, então eles negavam tudo. Isso é cinismo, porque querer dizer que a pessoa não tem dor quando ela tem dor é uma postura cínica, a pessoa tem dor. Mas querer fazer a pessoa viver na dor, como se não tivesse dor, isso era absurdo. O apóstolo Paulo não era estoico, ele acreditava, ele aceitava a realidade da tribulação e da dor. Ele sofreu situações de dor. Quando ele era açoitado, ele sentia a dor. Ele não fingia que não estava doendo. Quando ele era maltratado, ele não fingia que não era maltratado. Só que a tribulação não é suficiente para destruir a glória. Pelo contrário, a tribulação produz glória.
Vou dizer para você, olhando nos seus olhos, se você sofre, se você tem humilhação e problemas naquilo que você está realizando, considere que essa tribulação, que esse problema é passageiro. O apóstolo Paulo e Silas tomaram uma surra em Filipos. Foram presos, tomaram surra, tomaram açoites, foram levados para a prisão, colocados no tronco, seus pés no tronco, no escuro, sem tratamento, sem analgésico, sem nenhum remédio, no tronco, com os pés no tronco, no escuro da noite. E o que eles faziam? O texto diz, de Atos, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Então eles consideravam a tribulação como passageira. Naquela mesma noite eles foram soltos, mas o carcereiro foi convertido. A prisão de Paulo, a tribulação leve e passageira, trouxe glória eterna, porque o carcereiro de Filipos se converteu, ele, sua família e seus empregados. Então o apóstolo Paulo considera que aquela tribulação produziu a glória. Por quê? Porque estarem presos e maltratados, e esse maltrato, essa punição, esse castigo contribui para a salvação do carcereiro e para a salvação da sua família. Isso era muito importante, porque os carcereiros tinham contato com muitas pessoas, e um carcereiro crente era uma bênção. Então Paulo considerou isso. Uma leve e passageira tribulação traz um eterno peso de glória. Mas isso só é possível se nós estivermos otimistas, acreditarmos que além do problema surgirão coisas boas. Eu disse que nós consideraríamos 3 condições para que nossa missão seja bem sucedida. E a terceira é essa. A nossa missão é bem sucedida quando usamos a nossa força interior. Paulo diz assim, olha bem, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o homem exterior se esteja consumindo, o interior se renova dia em dia. Paulo fala do homem exterior e fala do homem interior. A força exterior vem do homem exterior. Por exemplo, o homem biológico, o homem físico. Então a força física, por exemplo, de um lutador, a força de um lutador de boxe, de luta livre, ele tem muita força. Aquela força não vem do homem interior, não vem da alma dele, não vem da relação dele com Deus. Aquela é uma força muscular. Então se diz que essa força exterior vem do homem exterior. Não é uma força de caráter, não é uma força de esperança, é uma força biológica. O homem exterior é um ser biológico, sujeito a doença, sujeito a fraqueza e degradação. Essa força é extremamente instável e muitas vezes aparente. Na mitologia grega havia uma criatura chamada Ciclope. O Ciclope era uma criatura aparentemente humana, mas era grande e muito forte. E ele tinha apenas um olho no meio da testa. E ele assustava muito, mas ele era meio retardado. Então, externamente, ele assustava e tinha força externa, mas não tinha força moral, não tinha força psíquica. Era uma criatura desprezível. Assim é
o homem exterior, a força exterior. A força interior vem do homem interior. O homem interior é o ser espiritual, restaurado por Deus, fortalecido pelo Espírito Santo. O homem interior não sofre degradação, mas se renova dia a dia. A força interior não depende da força física. Então Paulo está falando do homem exterior e do homem interior, da força exterior e da força interior. Mas a força interior não depende da força física. Um homem muito forte fisicamente pode não ter força no seu caráter, pode ser uma pessoa de caráter fraco. Então, a beleza interior é uma beleza permanente. O homem interior é um ser permanente. O homem exterior é um ser passageiro. Eu peguei 2 raminhos para mostrar o que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele diz que o homem exterior é degradável. O homem exterior, ele é sujeito à degradação. Fraqueza, doença, destruição e morte. Esse é o ser, o homem exterior. Aí o apóstolo fala, ainda que o homem exterior seja degradado, isso aqui está degradado. Esse galho não está na sua plenitude, ele está murcho, ele está degradado. Aí o apóstolo Paulo diz, ainda que o homem exterior esteja degradado, o homem interior se renova a cada dia. Então, nós vamos usar a força interior, mesmo que o ser exterior esteja degradado, o interior se renova, porque esse interior é renovado por Deus. Então nós vencemos pela força interior e não pela força exterior. É isso que Paulo está dizendo. Nós não somos destruídos, nós não somos consumidos, porque o homem exterior, é verdade, está se consumindo, mas o interior está renovado. Dia a dia ele se renova. Às vezes você pode se sentir como esse homem exterior murcho. Problemas na família, problemas com parentes, problemas financeiros, doença. Mas se você tem Cristo, o seu homem interior está sendo renovado por Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, mesmo que o homem exterior esteja corrompido, o interior se renova a cada dia. Então nós vamos depender não do homem exterior, mas do homem interior. Então o apóstolo Paulo diz, nós cumprimos a nossa missão, a missão de proclamar o Evangelho pela força interior, o homem interior que não degrada. E mesmo que o homem exterior esteja degradado, o interior esteja sempre renovado. O outro comentário diz que por causa disso, por causa de tudo que foi dito, o nosso foco não deve ser no homem exterior, que é visível e degradável. Mas o nosso foco deve ser no homem interior, invisível e eterno. Lá no Rio havia um pastor, e ele tinha uma assistência, tinha uma pessoa, tinha um diácono, que era responsável por olhar a aparência dele quando ele ia para o púlpito. Então, antes de ir para o púlpito, ele estava na sala pastoral, esperando a hora dele pregar. E quando estava na hora dele ir para o culto, o diácono ia ver se estava tudo direitinho com a aparência dele. Ele tocava o cabelo,
arrumava o nó da gravata, via a posição da manga da camisa, via o sapato, se não tinha uma poeira no sapato, dava uma lustrada no sapato e preparava a sua aparência. E ele só ia ao púlpito depois que tinha toda essa assistência. Isso pode ser importante, eu acho que é bom isso. Mas isso é a aparência externa. Seria bom se pudesse, antes, alguém perguntar: como é que está o seu coração, pastor? Aquela pessoa que te fez raiva, o senhor já esqueceu aquela raiva que o senhor sofreu? A sua mulher maltratou o senhor hoje? Os seus filhos estão obedientes? Fazer um trabalho no homem interior. Perguntar se ele estava feliz com a igreja, se ele tinha a mesma esperança. Perguntar se o coração dele estava cheio de paz, de alegria. Fazer um trabalho no homem interior. Mas isso, evidentemente, não se faz. Seria até difícil fazer isso. Que alguém ajudasse o pastor a olhar o homem interior antes que ele saísse para o púlpito. Mas nós cuidamos do homem exterior. Conheci um pastor que tinha 20 ternos. Cada dia ele se cuidava para que sua aparência fosse ótima. Isso é bom, a aparência é ótima. Mas Paulo diz que nós não vencemos a luta pelo homem exterior, mas é a força interior. E é isso que nós procuramos saber, devemos procurar saber. Uma dona de casa que tem muitos problemas, ela tem recursos exteriores, mas ela deve sempre buscar força interior. A presença de Deus, a instrução da palavra, a presença do Espírito Santo, porque vencemos, ganhamos as missões. Somos bem-sucedidos nas missões, pela força do ser interior. Não é o grito que resolve o problema familiar, mas é a oração. Não é fazer pressão aqui ou ali, mas é aproximar-se de Deus e entregar toda a vida a Ele. Pois bem, as coisas que se veem são passageiras. Nós vemos o homem exterior. As coisas que não vemos são eternas. Nós não vemos, mas elas operam. É o que Paulo fala. O meu exterior está todo machucado, eu levei uma surra. Mas dentro de mim, a minha alma está plena com Cristo. E o Espírito Santo está me ajudando para que eu possa ser bem-sucedido na missão de ganhar as almas. Pense nisso então. Você tem uma missão a cumprir, cada dia. Chefe de família, funcionário público, trabalhador numa loja, filho, jovem estudando, jovem com tarefas escolares, tem missão. O pai, para orientar os filhos, tem missão. E aí é preciso saber que você está cuidando dessa missão com a força interna que Deus dá, com o caráter, com o equilíbrio, com a harmonia, com a boa vontade e com a esperança. Para concluir, eu quero ler a conclusão desta noite. Todo ser humano precisa cumprir uma missão específica para cada momento durante a sua vida. Em cada momento nós temos uma missão. Cada momento nós temos uma missão. Agora a minha missão está sendo cumprida. Pregar a palavra. Por hoje. Depois, a minha missão, juntamente com o Iracema, é nos preparar para receber o nosso filho, porque é o aniversário dele, o nosso filho Gama. Depois outra missão, missão. Nós sempre temos missões a realizar a cada momento da nossa vida, a cada dia, a cada fase. O bebê tem que aprender a andar, mas o adolescente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. E assim por diante. Então, durante toda a nossa vida, a cada momento, a cada instante, nós temos missão. Conforme a função que a pessoa ocupa no mundo.
Eu não tenho a missão de governar porque não é essa a minha posição. Mas eu tenho a missão de dar exemplo para a minha família. Essa é a minha missão. Viver é cumprir missão. Se eu não estou cumprindo missão nenhuma, eu posso perguntar, será que eu estou vivo? Porque quem está vivo está cumprindo alguma missão. Precisamos exercer nossa missão com amor. Com amor. Precisamos exercer nossa missão com otimismo, acreditando que a tribulação é leve e passageira, mas a glória tem um peso significativo. Além do mais, valorizando a força que Deus nos dá no homem interior, a força do homem interior. E considerar as coisas espirituais acima das coisas materiais. Que Deus te abençoe. Cada dia você está cumprindo uma missão, não se esqueça. E você tem que ser bem-sucedido. A oração é essa. Você pode falar comigo, tá bom? Senhor, dá-nos amor, otimismo e sabedoria para cumprir a cada dia a minha missão para a tua glória. Amém.